Pessoal, aqui é o Harmonização Cerebral, um podcast de saúde, bem-estar e longevidade. Esse aqui é o terceiro bloco da entrevista com o Dr. José Cássio, que é cirurgião plástico. A gente já falou sobre formação médica, cirurgia facial. Agora a gente vai falar sobre vários assuntos, começando com como é que está essa história da redução de pele nos pacientes que perdem peso, Cássio? Muita gente está te procurando? Sim, é a segunda geração essa, na realidade, né? A primeira nós recebemos das cirurgias bariátricas, É verdade. né? E a gente está encarando esses pacientes como tal. Não sei, metabolicamente, acho que isso a gente vai ter que ter um tempo maior de exposição a esses pacientes, né? O paciente bariátrico, ele vem prejudicado metabolicamente. Geralmente ele é um paciente que tem uma albumina baixa, é um paciente relativamente anêmico ou tem uma predisposição à anemia, portanto é uma cirurgia que não pode Sangrar de jeito sangrar de jeito nenhum, exatamente, né? E são alterações metabólicas pelas inversões e ressecções que os colegas gastros fazem, A né? cicatrização é diferente? É diferente, é mais lenta, né? Eles têm toda uma metabologia diferente. Uhum, Tem um colágeno mais frouxo. sim. Esses pacientes dessa segunda geração farmacológica, estamos realmente pegar, né? Então, esses pacientes todos eles recebem um protocolo de uma porção de exames e testes metabólicos e operamos. E aí a gente escalona a cirurgia. Tem gente que dá para fazer mais que uma, duas, né? Porque geralmente é um acometimento sistêmico. Sim. Começa no abdômen, depois tem braço, depois tem a Perna. perna, né? Então o ideal é não chegar nesse ponto, né? Procura ajuda antes de que você precise tomar uma injeção dessa ou precise ter essa muleta das canetinhas ou da cirurgia bariátrica, que é mais forte ainda, né? O ideal é que isso não aconteça. Por quê? Aí nós vamos trocar o contorno corporal, que é uma cirurgia basicamente de ressecção, e aonde ressecou vai ter uma cicatriz. Uma troca, Sim. que o paciente tem que estar muito consciente disso. E geralmente eles ficam muito satisfeitos com a troca, Sim. né? Porque a cicatriz vai melhorando com o tempo, ela vai clareando. Eu tenho um capítulo lá no site, evolução cicatricial. Então, os pacientes ficam muito. Te acham um gênio no primeiro mês. Nossa, não ficou cicatriz, tá fininho, tá maravilhoso. Só que começa a acontecer um fenômeno importantíssimo na cicatrização, que é a fibroplasia. E aí que as pessoas começam a assustar. Aquela cicatrizinha clarinha, fininha, que estava no primeiro mês, começa a ficar um cordão vermelho, palpável, né? E te bipam à meia-noite, fala, eu tô ficando com queloide. Você já está acostumado. Não é queloide, né? O queloide, ele começa a acontecer a partir do sexto mês. Então, no primeiro mês, essa cicatriz bacana. Do segundo ao sexto mês, essa fase hipertrófica da cicatriz, que ela é fundamental do ponto de vista biológico, porque ali o colágeno está se fortalecendo. É ali que a cicatriz adquire resistência tênsio, que é a resistência ao afastamento, ao alargamento, né? E a partir do sexto mês, começa a fase de maturação da cicatriz. E aí, geralmente, ela começa a clarear, 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 e aí a cicatriz, normalmente, no primeiro ano e meio, ela está pronta. Então, a gente não pode comparar uma cicatriz de 2 anos com uma cicatriz de 2 meses. Sim. Né? São coisas totalmente diferentes. E para ajudar essa fase de maturação, existe uma porção de recursos hoje, pomadas. Eu uso muito o Contra-Tubex, né? Gosto muito do óleo de rosa mosqueta, acho ele realmente dá uma hidratada bastante. E o nosso carro-chefe
é a alternância desses dois produtos. Compressão ajuda muito, né? Então, ou malha compressiva, ou aquelas placas de silicone, Sim. e você coloca em cima dessa cicatriz, e ela envia, né? Essa ligeira compressão envia sinais hormonais lá para a profundidade da derme para acalmar esse processo de fibroplasia. Ou seja, o teu fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, Ele fica contido, sim, é mecânico, né? Um efeito mecânico. mecânico. Enjaulado. Temos o recurso também da fitinha de corticoide, que é o Drenizon tópico, né? É uma fitinha interessante. Eu prefiro não mexer com isso antes, porque houve uma época que a gente injetava corticoide muito, né? Cirurgia, a cicatriz começava a ficar vermelha, Tá? injetava corticoide. Você via esse paciente um mês depois, a cicatriz já estava largada com uma aplicação de triancinolona com corticoide. Sem contar uma atrofia que às vezes acontece. Então a gente hoje conversa com o paciente, senta com o paciente, nós vamos tratar todo esse processo que vai do 6º mês ao ano, né? São 6 meses que a sua cicatriz, é importante que a tua cicatriz fique assim. E se isso degenerar, que é 10% mais ou menos, para uma cicatriz queloidiana, que já é uma patologia da cicatrização. E nessa segunda etapa nós estamos falando como um ciclo biológico da cicatrização. O queloide é uma patologia, é uma doença. Aí nós começamos tudo de novo. Então a gente resseca e fazemos o tratamento que eu acredito ser o padrão ouro de tratamento de queloide, que é a beta-terapia. É muito mais eficiente que o corticoide. O corticoide. Cássio, me conta uma coisa aqui, um caso incrível do consultório. Você pensa em um caso para contar pra gente que te marcou? Nesses anos todos teve muita gente. O que eu acho mais legal hoje da minha especialidade é que a gente é um dos últimos médicos de família, né? Então, assim, outro dia apareceu a neta e vieram a avó, a mãe e a neta, as 3 sentadinhas lá na frente. Eu fiquei emocionado, porque eu achei muito bacana isso, né? Sim. Eu operei a avó, operei a mãe e ia operar a netinha, a filha. E então esse vínculo que a gente transcende o aspecto técnico da medicina, no nosso caso, que cirúrgico, né? Técnico. É uma técnica cirúrgica. Quando você vai, quem quiser fazer medicina aqui depois, vai passar 2 anos lá na técnica cirúrgica para aprender como segura nos instrumentos, como passa os instrumentos, como você realiza as diferentes suturas. Mas aquilo lá estava me trazendo um recall, né, da minha estrutura familiar, do meu avô, que era médico de família, né? Então, assim, eu achei muito bacana isso. Foi uma das coisas que eu acho mais legais. É um privilégio, né? É um reconhecimento. Confiança. Aliás, confiança. Essa é a palavra mágica que eu acho que você deve ter para você entregar a sua vida literalmente a um outro ser. Sim. Né? Confiança. Se você não confia, você não casa, né? Você não vai montar uma sociedade civil matrimonial. Sim. E a mesma coisa com o médico. Tem que confiar, né? E para isso, o CREMESP te ajuda, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica te ajuda, ambos facilmente acessíveis na internet, e aí você vai conhecer quem você vai casar. Com que médico você vai casar, que é um casamento. Exato. É uma confiança da vida, é o que você falou, você põe a vida nas mãos daquele profissional. É bem importante isso, né, Cássio? As pessoas se colocam, às vezes, em situações de tanto risco que não tiveram essa reflexão prévia, né? Inclusive na questão será que eu realmente preciso desse procedimento? Exato, É uma escolha que precisa ter um tempo, não pode ser feita na euforia e no afobação, né?
Eu vejo isso, sabia, lá no consultório. Sim, Às vezes a pessoa vem, eu fiz porque na hora eu fui convencida. sim. Calma, dá um Mas, passo para trás. mas o passo para trás é difícil, principalmente no gênero feminino, Sim. que é mais impulsivo, né? Minha clientela hoje é 80% mulher e os 20% de homem trazidos por uma mulher, ou mãe Arrastados, né? ou esposa, né? Mas alguma mulher tá lá vinculado a ele Atrás da lá para história. sentar É. pra sentar ali no consultório. Então, às vezes brigou com o namorado, tá numa fase de baixa autoestima, né? Não existe solução mágica, né? Então, o que eu acho importante que você falou, Márcia, é você refletir com quem você vai ali se associar e transcorrendo tudo bem, é uma associação de meses, Sim, é verdade. 12, É. 18 meses, É um uma ano e longa meio. jornada, É né? uma longa jornada. Então, por isso que eu acredito que essa sensação, que é sempre subjetiva, confiança e segurança são sensações subjetivas, né? É. Você consegue explorando aquele médico do ponto de vista até onde ele caminhou, a estrada que ele foi pela vida, Sim. né? E eu acho que isso é fundamental. O conselho ajuda você, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também. Cássio, foi muito legal. Eu adorei essa conversa. Também. Olha, podia durar muito mais tempo e eu fico feliz de ter você como colega de profissão. É meu médico, gente, eu confio nele, né? Vocês viram que a gente está num casamento de quantos? Uns 25 anos. Pelo menos, né? Então é isso. Eu fico muito feliz, muito obrigada por estar aqui com a gente e te Eu que desejo agradeço. tudo de bom, saúde, paz e prosperidade. Amém, amém, amém. Eu vou passar depois então o endereço do meu Sim. site, mas se você quiser, Google meu nome inteiro, sai lá direto, ele já acha lá, né? Porque eu acho que ali tem ali várias instruções, Sim. inclusive isso que você falou agora, dá um passo para trás, É. examina a situação de uma situação mais alta, que você abranja mais Sim. as questões e evite a impulsividade. Sim. É que é complicado. Precisa cuidar, né? A saúde sempre em primeiro lugar, Sim, né? sim. Muito Eu bom. tenho uma apostila lá, muito bacana, modéstia à parte, né, sobre hoje essa controvérsia dos explantes, né? Então, assim, tem gerado muita dúvida. A gente vê nas mídias sociais grupos de mulheres questionando a questão do implante de silicone e procurando o explante. E lá eu explico exatamente o que precisa saber para você decidir Fazer ou não. fazer ou não, né? É importante, porque muita gente, né, já fez o implante impulsivamente. Então não faça o segundo movimento No no impulso. impulso. É. Veja, é um tratamento que demora um pouco mais, a gente precisa, às vezes, ter outras incisões que vão deixar outras cicatrizes, além da que foi feita a inclusão original. Eu vou deixar para vocês, então, o site do Dr. Cássio, onde todas essas informações estarão. E a gente está aqui. Escrevam, comentem, compartilhem e salvem para quem precisa saber mais sobre isso. Cirurgia plástica e outros temas. Muito bom!